última questão. São duas questões que envolveriam um pouco da atividade judicial. Uma decisão judicial que determinou que se fizesse ou não, a pergunta é um pouco explicada, e a rima de atividade instalada. Eu desconheço essa decisão judicial, eu não sei se ela determinou que fizesse ou dispensou a realização do lei-a-rima. Veja, não há, por um lado, o lei-a-rima é um estudo prévio de impacto ambiental. Então, pareceria um paradoxo. Se a atividade já está instalada e já é licenciada, não cabe mais fazer estudo prévio de impacto ambiental, porque não será prévio, será um estudo posterior, um estudo, etc., da atividade ambiental. Mas, veja, nós vamos esquecer, eu tenho feito muito isso, quando eu analiso os processos na Câmara, vamos esquecer o termo lei-a-rima. Lei-a-rima é um tipo de estudo ambiental que tem uma finalidade própria e serve a determinada finalidade. Vamos substituir a palavra lei-a-rima por avaliação de impacto ambiental simplesmente. Isso é feito e não há nada de incongruente que atividades instaladas sejam chamadas a apresentar uma avaliação de impacto ambiental. Isso acontece em várias hipóteses, por ocasião da renovação da licença ambiental, por exemplo, quando o órgão ambiental poderá exigir que se reavaliem impactos ambientais que não tenham sido previstos ou tenham sido surgidos no próprio exercício da atividade, ou de atividades instaladas que causem um impacto ambiental maior e tenham sido instaladas antes da exigência disso. Um exemplo disso, por exemplo, são as usinas hidrelétricas, que foram instaladas na década de 50, na década de 60, na década de 70, quando esses estudos não eram exigidos, e recentemente foram chamados a apresentar uma avaliação de impacto ambiental das usinas e reservatórios em operação como condicionante da renovação das suas licenças. Então, embora não seja o habitual, que a avaliação de impacto deve ser prévia, ela poderá ser exigida pelo órgão ambiental conforme as peculiaridades de cada caso. E a segunda pergunta se refere ao encaminhamento na Câmara Ambiental dos convênios de licenciamento que a CETESB vinha fazendo com prefeituras. Esse encaminhamento que vem sendo dado na Câmara Ambiental é simples. O entendimento majoritário é que esses convênios, essa transferência do licenciamento não pode ser feita. Eles dizem que isso implicaria em um Estado se demitir de uma obrigação ou atribuição própria. Em suma, o poder público ele deve exercer suas atribuições administrativas, ele não pode se demitir delas ou renunciar a elas. Eu aí sou voto vencido, eu tenho ficado sistematicamente vencido e venho perdendo todos os casos que surgem, porque eu não vejo problema nenhum nos convênios que vêm sendo feitos. Eles têm previsão na Lei 140 de 2011, eles não implicam, a maneira como eu leio essas questões, em o Estado se demitir de nada, porque
ele conserva o poder de denunciar o convênio, ele pode interferir em certos licenciamentos que estejam feitos no município, ele lista especificamente o licenciamento que é transferido ao município, e na lista que eu vi eu não encontrei nada grande, nada regional, nada perigoso, nada problemático. Eu imagino, pelo que eu entendo, que o fundamento maior dessas decisões que o tribunal vem tomando é aquilo que eu chamo, a gente vive sob o domínio do medo. No fundo, mas essa é uma interpretação minha, eu não falo pelos colegas que julgam de outra forma. É como se houvesse um clima, uma certa desconfiança de que os municípios irão cuidar do meio ambiente da maneira adequada. Uma ideia de que um órgão estadual é um pouco mais distante das questões internas e do dia a dia dos municípios possa ter mais isenção, mais qualidade para promover o licenciamento. A situação hoje no Tribunal de Justiça é de que esses convênios vêm sendo derrubados, vêm sendo considerados ilegais e inconstitucionais. Eu vinha votando vencido e continuo votando vencido. Às vezes eu digo que a conclusão, quer dizer, a ineficácia, a corrupção, a má qualidade é uma conclusão a que se chega e não um ponto de que se parte. Então, até agora não vi problema nisso. Mais uma pergunta.